Aui discípuli et discípulas, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma lição de latim. Esta é a Lectio Decem. Nesta lição nós vamos estudar, vamos ver aí algumas regrinhas sobre a tradução do latim ao português e vamos também estudar a classificação morfossintática. Eu quero lembrar que nós já fizemos algumas abordagens sobre isto na lição número 2. Fizemos algumas traduções nas lições anteriores, nas aulas anteriores, mas a partir desta lição nós vamos tratar da tradução de uma forma mais rigorosa, atendendo aí algumas especificidades acerca da classificação morfossintática. Eventualmente, o acadêmico pode estar pensando, professor, o que é mesmo morfossintaxe? Bem, é o estudo das formas e a combinação das palavras na frase. São as duas coisas conjugadas, ou seja, a morfologia e a sintaxe devem andar juntas na classificação morfossintática. Nós temos aí a relação que existe entre as classes de palavras, né? Por exemplo, o substantivo, em termos de morfologia, a morfologia determina a classe das palavras. Então, temos aí substantivos, adjetivos, verbos, pronomes, advérbios e assim por diante, né? São 10 classes em português, 9 em língua latina. Somente o caso dos artigos é que não existia no latim, a única classe que não existia em latim. Bem, a classificação sintática já se diz aí da combinação das palavras nas frases, ou seja, sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto e assim por diante, né? Bom, vocês já sabem isso, eu sei. Mas nesta lição nós vamos observar então a relação que existe entre essas classes de palavras, né? Como já abordamos aí nas lições anteriores, os adjetivos dão características ou qualidade aos substantivos, os verbos denotam um movimento desse substantivo e assim por diante. Bom, nesta lição específica nós vamos tratar da classificação morfossintática ao mesmo tempo em que nós procedemos à tradução do texto latino. A melhor forma de se fazer a tradução nesse estágio inicial da disciplina de língua latina 1. Vamos lá? Sim. Vamos relembrar aqui alguns elementos de sintaxe que nós já vimos. Os casos. Os casos em latim, por exemplo, nominativo. Nós traduzimos para o português o nominativo, habitualmente traduzimos como sujeito ou predicativo do sujeito, quando é o caso de termos ali um verbo de ligação. O segundo caso em latim era o vocativo, que habitualmente traduzimos por vocativo, também em português. O terceiro caso é o acusativo, que habitualmente traduzimos por objeto direto. E também, quando temos, no caso, preposições, traduzimos por adjunto adverbial. Mas nem sempre é necessário ter a preposição. Às vezes se traduz mesmo por adjunto adverbial. É preciso ver qual é o caso em português na hora que traduzimos. Se a oração traduzida é um objeto direto ou se é um adjunto adverbial. Em latim, pode ser um acusativo. Em português, pode ter essa variação. O genitivo latino, habitualmente traduzimos por adjunto adnominal restritivo. O dativo, habitualmente traduzimos por objeto indireto. E o ablativo, habitualmente traduzimos por adjuntos adverbiais. Vale dizer que os ablativos são casos bastante abundantes em língua latina. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Vocês devem ter percebido que eu disse nos 6 casos que habitualmente traduzimos por. Por que eu disse isso? Porque, eventualmente, um nominativo pode não ser traduzido por um sujeito e nem por um predicativo do sujeito. Pode ser que, em um momento, ele seja, por exemplo, um adjunto adverbial. Mas, em termos técnicos, eu posso dizer para vocês que aqui no Latim 1 nós não vamos ter essa variação
por enquanto, tá? Porque aí já se diz de um nível mais elevado do latim e nós vamos trabalhar num nível mais elementar em que vai se prevalecer esta regra aqui. Por isso que alguns manuais não gostam de fazer essa equivalência. Nominativo, sujeito, acusativo, objeto direto. Muitos manuais não gostam de fazer. Mas nós, professores, eventualmente fazemos achando que vai melhorar a vida do aluno. Tem professor que acha que, na verdade, essa relação piora a vida do aluno, porque ele habitua-se a pensar que um acusativo é um objeto direto, depois ele vai observar e percebe que pode ser uma adjunta adverbial também, e aí ele já começa a bugar a cabeça e a pensar, afinal de contas, eu devo confiar nessa normativa ou não? Bom, eu posso dizer, não confie estritamente nessa normativa. Temos que pensar que a língua portuguesa é uma língua analítica e nós vamos ter que analisar caso a caso. Não é como o latim que é sintético, né? O latim está muito claro, é uma desinência que termina com uma desinência de acusativo e acabou, não tem o que pensar ali na oração, né? No português, não, nós temos que analisar caso a caso, como nós já evidenciamos aí na lição número 2, falamos um pouco sobre isso, né? Depois, o aluno que não consegue ou não tem um domínio sobre a sintaxe do português, ou seja, esses casos, sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, etc., né? Ele pode ter dificuldades aí na hora da tradução. O que eventualmente eu percebo é que os alunos acabam tendo menos dificuldade com o latim por causa das desinências que indicam para ele um nominativo, por exemplo, um vocativo e assim por diante, né? Imaginem só, quando eu tenho uma palavra como, por exemplo, insula, e eu tenho lá insulas, eu já sei que é acusativo e acabou, não tenho que pensar mais, é um acusativo plural. E se eu vejo insulae, eu tenho algumas possibilidades que eu posso explorar. Geritivo, dativo, nominativo ou vocativo plural, no caso dos dois últimos que eu falei, né? Aí o aluno analisa e ele consegue chegar mais rapidamente ao denominador, em latim, né? E às vezes ele acaba acertando em português pela sugestão que o latim deu, mas quando ele tem que pensar no elemental contrário, ou seja, do português para o latim, ele acaba encontrando essa dificuldade. De alguma forma, o estudo do latim ajuda o aluno a perceber essas relações que existem na sintaxe, ou nos casos de sintaxe na língua portuguesa, né? Bem, vamos lá ver mais um conjunto de regrinhas dessa natureza que também é passível de desconfiança. Vou destacar outra vez, eu acabei de falar no slide anterior, é passível de desconfiança. Essa lista que eu vou dar para vocês aqui de artigo e preposições, que na verdade eu estou repetindo. Quando nós traduzimos, habitualmente utilizamos esses artigos e preposições que eu chamei de comuns para estes casos aqui. Então, eu estou deixando bem claro. São artigos e preposições comuns. Normalmente, quando traduzimos um nominativo para o português, como nós sabemos, o latim não tinha artigo e era precário em número de preposições, tá? E aí, no caso, no português, nós temos muita utilização de preposições e de artigo. É quase, vamos dizer assim, é quase incomum em português nós usarmos, por exemplo, um sujeito sem não colocarmos ali um artigo, salvo algumas exceções. Então, quando eu traduzo um nominativo, normalmente eu vou utilizar estes artigos aqui, a, o para o singular, as, os para o plural. No vocativo, eu vou utilizar o, né, por exemplo, ó menino, ou vou utilizar a vírgula, é um marcador para o vocativo. Esse é o caso mais fácil de traduzir do latim para o português, porque o vocativo é sempre vocativo. E ele vem com esse marcador da vírgula, né? Então, basta estar ali isolado entre vírgulas. No começo, pode estar no começo, ou seja, separado do resto da oração por uma vírgula, tem que ter cuidado para não ser aposto do sujeito, tá? Tem que ter esse cuidado.
ou eventualmente está entre vírgulas, ou às vezes no final, separado por vírgula do resto da oração. O acusativo, eu vou traduzir aí também pelos artigos, a, o, as, os. Por acaso é parecido aqui com o nominativo, né? Mas em termos de classificação sintática, nós vemos que há muita diferença entre nominativo e acusativo. É que o sujeito da oração, ele é o elemento central, posto que o objeto direto, ou o adjunto adverbial, que nesse caso nós não aplicamos esse conjunto de a, o, as, os, isso aqui nós utilizamos quando nós estamos falando do objeto direto. Mas pode ser que nós tenhamos aqui, por exemplo, uma, e assim por diante. Eu estou dando aqui os comuns, não quer dizer que você vai utilizar. Há muitos casos que o objeto direto não utiliza nenhum desses artigos aqui. Ele vem puramente, né, sem nenhum. É o caso, por exemplo, do genitivo, que nós traduzimos aí habitualmente por adjuntado nominal restritivo e utilizamos essas preposições de, da, do, de, das, dos. Mas, por exemplo, há casos em que não existem essas preposições. Se eu disser, por exemplo, eu posso utilizar aí o pronome dele e já o pronome dele denotar um adjunto nominal restritivo. E eu não vou colocar dele ou da dele, não existe, né? Até porque a preposição já foi colada aí na formação desse pronome, né? Colou-se, juntou-se uma preposição e um pronome para se formar um pronome digno dos adjuntos nominais restritivos. O dativo, quando traduzido aí por objeto indireto, utilizamos habitualmente estas preposições a, ao, para o. Eu não coloquei mais aqui para caber tudo aqui nesse espaçozinho. As, aos, para os, e assim por diante. E o ablativo, este é muito abundante, mas eu coloquei aqui alguma quantidade. É o caso de com, em, na, no, pela, pelo, com, em, nas, nos, pelas, pelos e assim por diante. Mas eu quero relembrar, aqui são artigos e preposições comuns, não quer dizer que obrigatoriamente eu tenho que colocar uma preposição dessa e que são só estas aqui. Não, existem outras também. Pode ser que tenha outras preposições que você vai utilizar, não está aí nessa lista. E pode ser que você não utilize esta lista de preposições, tá? É só para facilitar a vida de vocês. Vamos lá? Assim, vale relembrar que serve para todas as declinações. Então, estamos falando aí de todos os substantivos de primeira a quinta declinação, ou seja, todas as declinações, inclusive também os adjetivos. E vai se utilizar também para os pronomes que também são declináveis, como nós vamos ver adiante. Vamos adiantar, então. Bem, para esta ocasião, eu vou utilizar aqui um texto já conhecido de vocês, que é o Pueri in Horto Rufi. Um texto aqui do livro Curso Básico de Latim, Grados Primos, nessa edição da Cultrix de 2013, está na página 62. É um texto que eu já até utilizei na Língua Latina 1, na última vez que nós ministramos esta disciplina. Então, pode ser que um ou outro aluno tenha esse texto em mãos, mas eu quero lembrar que essa lição está sendo gravada tudo novamente, então vale a pena você ouvir as considerações que foram feitas agora, né? Ah, professor, eu ouvi da outra vez. Não tem importância. Ouça outra vez para você entender melhor como funciona o fenômeno da tradução, porque é assim que nós vamos tratar agora, de uma forma mais rigorosa, a tradução dos textos latinos para a língua portuguesa. Porque até o momento nós só fizemos uma tradução pura e simples, sem se preocupar com a classificação morfossintática, né? Então vamos primeiro proceder à leitura do texto. Pueri in horto rufi. Pueri cum magistru hortum rufi visitante. Quam bucer est hortus? Ubique rossae rubrae redolenti, narcissi flavi ridenti, lilia alba oculus delectanti.
Puerileite saltanti cantanti pilla ludunt corrunt statum dei hortorum coronis ornant. Bem, primeira coisa que nós vamos fazer para traduzir um texto, eu preciso isolar frases. Porque um texto, o que é um texto? É um conjunto de parágrafos, e nesse caso nós só temos um aqui, tá? Então é um texto bem simples. E um parágrafo é um conjunto de frases. Então eu posso observar aqui, olha, aqui eu tenho a primeira frase, aqui eu tenho a segunda frase, aqui eu tenho a terceira frase. Então, na verdade, esse texto tem apenas 4 frases. E nós vamos isolar estas 4 frases, junto com o título. Vamos dizer aí, temos 5 frases. Nós vamos isolar estas 5 frases e vamos traduzir uma a uma. No final desta lição, eu vou juntar estas frases e mostrar como ficou a nossa tradução. Então, vamos lá. Bem, temos aqui, então, as 2 primeiras frases a traduzir. Na verdade, eu já dei a tradução. Se nós estivéssemos em sala de aula, eu iria colocar o texto latino no quadro. Depois, nós íamos traduzindo palavra a palavra, formando a frase. Mas, infelizmente, a formação do professor em informática é precária. Eu não tenho esse recurso aqui no PowerPoint. Se tem, eu desconheço. E essa foi a melhor forma que eu encontrei de passar o conteúdo para vocês, né? Até sei que se nós estivéssemos trabalhando, por exemplo, com aulas virtuais ao vivo, né, eu teria quadro em que eu poderia fazer assim, os alunos poderiam interagir, como fazemos em sala de aula, questionar, sugerir, e assim nós formaríamos a frase juntos. Mas aqui não. Aqui eu tenho que imaginar a dúvida de vocês e trabalhar em cima dessa dúvida e, ao mesmo tempo, em cima daquilo que eu tenho que passar enquanto conteúdo. De forma que esta foi a forma mais prática que eu encontrei. Espero que seja satisfatória, que vocês possam aprender com este método aqui. Bom, o que eu faria em sala de aula é o que eu vou fazer aqui. Primeiro, para nós traduzirmos uma frase. E eu estou dizendo isso para vocês porque, por exemplo, a formação sintática, o estilo de cada língua é diferente. Em latim, por exemplo, nós colocamos o verbo no final da frase. É o caso aqui, olha, o visitante é um verbo, só já adiantar isso aqui. Já em português, o verbo normalmente vem depois do sujeito da oração. Normalmente, eu estou dizendo assim, normalmente. Por isso que quando nós colocamos, por exemplo, adjunto adverbial antes do verbo, às vezes os alunos, e eu já vi isso acontecer, o aluno classificar o adjunto adverbial como sujeito da oração simplesmente porque ele está antes do verbo. Porque a gente habitua a pensar com essa caixinha, não é? Antes, primeiro vem o sujeito, depois o verbo, depois o objeto. Mas nem sempre é assim. Há exceções e nós temos que estar atento a isso, né? Bom, nesta disciplina nós estudamos muito estes casos e de alguma forma auxilia os acadêmicos a pensar sobre a formação sintática em português, né? Em latim nós temos uma ajuda que são as desinências. Então, o que eu faço para traduzir do latim para o português? Primeiro eu pego a palavra, vamos lá, puere, começar aqui pelo título. Eu devo fazer o quê? A primeira coisa, eu vou ver a declinação desta palavra e ver quais as possibilidades que tenha esta desinência aqui. Então, eu coloco a declinação. Você pode ter ali ao seu lado a lista das desinências desta declinação, por exemplo. E aí você vai ver quais os casos se escreve assim, pueri. Então, eu vou ver que pode ser um genitivo singular, nominativo, vocativo e acusativo não, nem dativo e nem ablativo. E pode ser no plural, nominativo, também pode ser um vocativo, descarto as outras opções. Então, não existe condições de ser nominativo e vocativo singular, nem acusativo singular nem plural, nem genitivo plural, nem dativo, nem ablativo, seja singular, seja plural. Bom, normalmente o título
se traduz por sujeito mesmo. Normalmente é um nominativo. Eventualmente vai ser um ablativo, já que os textos, por exemplo, são um assunto. Então, o título pode ser uma adjunta adverbial de assunto. Mas nesse caso aqui, pueri não é um genitivo e nem é um vocativo. É um nominativo. Por isso, puer, que significa menino, vai ser os meninos. E aí traduzimos aqui por os meninos. Aí observe bem. O que eu tenho aqui, pueri? Pueri é um nominativo plural e é também, deixa eu pegar aqui o lazy point, é também um substantivo masculino da segunda declinação. Substantivo masculino, classificação morfológica e, em termos de sintaxe, nominativo plural. Traduzo para o português por sujeito da oração. Os meninos é o sujeito da oração. Lembrando que eu coloquei aqui um artigo, os, e um substantivo, que é o equivalente à tradução de pueri, meninos. O que eu tenho na sequência é uma preposição. Então, eu tenho que ver cada palavra, o que ela é em termos de morfologia, e depois eu ver em termos de sintaxe. Preposição. Então, já sei, preposição não se declina, certo? Então, na verdade, assim, o próximo é outros. Adiantei aqui. Preposição não se declina. E eu sei que quando eu tenho uma preposição, e aí a próxima palavra que está a seguir, pertence, eu precisava ter aqui, estará ligada a esta preposição. Então, a próxima palavra é qual? Hortus. Aí está aqui a seguir. Eu quero lembrar, deixa eu apagar aqui aqueles riscos que eu fiz. Eu quero lembrar que quando eu tenho uma preposição, nós vimos lá na lição sobre as preposições, só existe duas possibilidades para determinadas preposições. Em termos de caso, ou só pode ser acusativo, ou pode ser ablativo. Seja aí, vamos colocar como singular e plural. Só pode ser esses dois casos. Mas observe bem que horto só pode ser um ablativo singular. Então, vamos lá. Ablativo singular, substantivo masculino, por acaso. Vou traduzir aí, sim, a preposição de ablativo. Traduzo exatamente por no jardim. Então, o que eu tenho aqui é exatamente um adjetivo, adjunto adverbial de lugar. Adjunto adverbial de lugar, os meninos no jardim, certo? E temos aqui uma preposição, no é a preposição, e o jardim, o substantivo. Substantivo masculino, por acaso. Essa equivalência do latim para o português, pode ser que no latim o substantivo seja masculino e no português seja feminino. Pode ser que lá seja feminino e aqui seja masculino. A equivalência de substantivo para substantivo pode mudar de gênero, tá? Pode ser que aqui às vezes, a gente veja alguma destes casos. Então, nós temos aqui a seguir a palavra roof. Vou apagar aqui antes de eu destacar a palavra roof. Roof. Sim, lembrando que nomes de pessoas, elas são declinadas ou só no singular ou só no plural, dependendo da natureza do nome. Nesse caso, nós declinamos apenas no singular. Porque é um nome próprio, é o nome de uma pessoa específica. E aí, quando eu vejo o nome Rufus, eu preciso pegar aqui uma caneta. Só existe uma opção que termina igual, Rufi. Só existe uma opção que é genitivo. Ou seja, tem ali Rufus, Rufe, Rufun, Rufi, Rufo, Rufo. Então, Rufi é exatamente um genitivo singular, é o caso que está aqui, genitivo, e é um substantivo masculino, é um substantivo próprio, inclusive, né? Traduz, então, por de rufo, ou seja, um adjunto nominal restritivo, colocando logo ali uma preposição
mais um substantivo. Então, aqui eu tenho adjunto adnominal restritivo e no jardim, adjunto adverbial de lugar. Agora vamos passar para o título. Eu tinha aqui a palavra pueri, que nós já sabemos, já até traduzimos. Eu vou, aliás, vendo esta frase aqui, a primeira coisa que eu posso procurar numa frase é o verbo. Por quê? O verbo nós sabemos, estudamos isso lá desde os anos iniciais na escola. O verbo é o núcleo da oração. Através do verbo eu consigo encontrar, eu até tinha aqui no CESP, fiz algumas edições de o verbo como fulcro da frase. Porque eu posso olhar para o verbo e perguntar ao verbo quem é o sujeito, quem é o objeto direto, quem é o objeto indireto e até quem é o adjunto adverbial. O verbo me responde todas estas coisas, né? Então, eu vou ver o verbo. Por acaso, já destaquei que aqui nós tínhamos o visitante. E aí eu tenho aqui, eu vou ver qual é a conjugação, qual é a possibilidade desta conjugação de visitant para traduzir logo o verbo. Porque aí eu vou começar a procurar, através do verbo, quem pode ser o sujeito. Então, eu tenho aqui, por exemplo, visitant, eu vou observar que nós estudamos apenas a primeira conjugação, primeira não, desculpe, nós só estudamos o presente do indicativo e hoje também estudamos o imperfeito, né? Pronto. Então, eu vou colocar aqui a possibilidade da primeira conjugação, é o verbo da primeira conjugação, visito, visitare. Então, declinado, conjugado é visito, visitas, visitate, visitamos, visitatis, visitante. Então, já destaco que é terceira pessoa do plural, classificando ali assim. Antes de classificar, eu queria ter feito isso logo na sequência, mas eu vou comentar isso depois. Eu vou colocar, então, todas as palavras aqui para nós classificarmos, já que são poucas, né? E eu vou ver a declinação de cada uma delas. Está aqui pueri, a primeira. Rufus, que é o nome, está aqui. Já destacamos também aí a declinação. Temos o magistro, também está ali. E temos hortun, a última das palavras. Já temos aqui ainda o kun, que sabemos ser uma preposição. Agora nós vamos proceder à classificação, começando pelo verbo. Primeiro eu localizo cada uma das palavras, veja a declinação de cada uma, para eliminar a possibilidade. Agora vamos ver aqui então o verbo. Eu tenho uma terceira pessoa do plural, como eu tinha destacado aqui. Caneta, às vezes ela some aqui no computador. Terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Eu vou traduzir o equivalente em português. Então, visitam este... Gente, cadê a caneta outra vez? Aqui. Aqui está, então, terceira pessoa do plural no presente do indicativo. Com isto, eu já sei que visitam, eles visitam, eles. Então, eu vou ter que depois perceber pela... Aí, observe bem. Se eu for eliminar as possibilidades, olha só. Vamos começar aqui por Rufi. Rufi. Quando eu vejo a declinação de Rufi, Rufus, aqui, deixa eu pegar o mouse, o laser point. Rufus, Rufe, Rufum, Rufi, Rufo, Rufo. Então, eu já sei que só existe uma possibilidade. Ele vai ter que ser um genitivo, porque não existe outra possibilidade. Quando eu pego a palavra hortus, e vou observar agora a declinação de hortus, só existe uma palavra, hortum, desculpa, hortum, só existe uma desinência que termina com que é exatamente o acusativo. Observe bem os outros casos. Nominativo, hortus, horte, hortum, horti, horto, horto. No plural, horti, nominativo e vocativo. Acusativo, hortos. Genitivo, hortorum. Dativo e ablativo, hortis.
Eventualmente até pode causar uma confusão que o genitivo plural termina em un, mas nós temos orun, então é inconfundível. O genitivo plural é sempre inconfundível na primeira e segunda declinação, né? Termina em arun e orun, então elimina já essa possibilidade. Então já sei que eu já tenho dois casos definidos. É o caso de Rufi, vou apagar isso aqui só para a gente trabalhar. É o caso de Horto e Rufi. Os dois não podem ser o sujeito da oração. Agora vamos no magistro. Bem, com esta desinência magistro, eu só tenho duas possibilidades. Pode ser um dativo e pode ser um ablativo. Não há mais possibilidade. A declinação de magister é magister, magister, magistrum, magistri, magistro, magistro. Magistri, magistri, magistros, magistrorum, magistris, magistris. Agora, vamos lá. A última palavra é puer, pueri, no caso. Nós tínhamos aqui estas possibilidades. Genitivo, nominativo plural, vocativo plural. Agora, observe bem que este verbo aqui, visitam, ele exige um sujeito plural. E o único sujeito que nós temos aí e que é plural é exatamente pueri. Então, já está aqui a classificação da palavra. Nominativo plural, substantivo masculino. Vou traduzir por sujeito da oração, ou seja, um artigo mais um substantivo masculino, plural. Na sequência, o que eu tenho aqui é um kun, ou seja, uma preposição. E toda preposição, no caso, exige um acusativo ou um ablativo. Quero lembrar, lá no nosso compêndio de gramática latina, na página 127, nós temos o caso das preposições. E kun é uma preposição que exige ablativo. Agora, observe bem, se kun é o caso, vamos aqui, kun é uma preposição que exige ablativo, observe bem que rufi é genitivo, já destacamos, hortun é acusativo e magistro pode ser dativo e pode ser ablativo. Mas como eu tenho, então, uma preposição que exige ablativo, então não pode ser dativo. Sobrou para mim apenas o caso do ablativo. Então, cum exige uma preposição, cum é uma preposição que exige um ablativo, que nesse caso é magistro. Então, preposição de ablativo mais o ablativo singular, que neste caso é um substantivo masculino. Vou traduzir aqui depois por com o professor. Com o professor. Nesse caso, uma adjunta adverbial de companhia. Temos aqui, então, uma preposição, artigo mais substantivo masculino. Agora, observe que hortun é um acusativo, ou seja, é um acusativo singular. Vou traduzir, então, por objeto direto. Hortun é o quê? Jardim. Então, vou traduzir por objeto direto. Objeto direto, artigo mais substantivo masculino. Rufi, o último caso que restou, é traduzido, então, por genitivo. Ou seja, adjunta nominal restritivo. Genitivo singular, substantivo masculino, traduzido, então, por adjunto adnominal restritivo, ou seja, uma preposição mais um substantivo masculino, em termos de classificação morfossintática. Vamos adiante. Na sequência, temos aqui a segunda frase do texto, Quan pucer est hortus. Vamos proceder à classificação sintática também, já está traduzido, quão belo é o jardim. Quan, neste caso, é um advérbio. Devo lembrar que nós não estudamos os advérbios, por isto, toda vez que nos exercícios aparecer uma classe de palavra que nós não tivermos estudado, eu vou dar a classificação, vou dizer o que é a palavra, tá? Então, quan está traduzido aqui é quão, advérbio por
advérbio. Professor, mas e se cair na prova? Não, fique tranquilo, não vai cair na prova só aparece na prova aquilo que nós tivermos estudado. Então, vamos ver aqui na sequência, as palavras uma a uma. Nós temos aqui, olha, púquer. Vamos observar a palavra. Eu só coloquei no singular, porque é o seguinte, nós estudamos a palavra ainda hoje, né? E aí vocês devem ter visto aí, e é uma lição que eu expliquei minuciosamente, demonstrando que há um radical aí no genitivo que modifica em relação ao nominativo e vocativo. Então, já sabemos, inclusive, eu nem coloquei o plural por isso, porque sabemos que púquer só pode ser um adjetivo masculino, nominativo ou vocativo. Então, até apaga aqui o risco que eu fiz no genitivo, pronto. Nominativo ou vocativo. Na sequência, nós temos outra palavrinha, est, que é o verbo. No caso, o verbo que é sum as est, ou seja, terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Como eu traduzo uma terceira pessoa do plural, presente do indicativo? Pela mesma coisa. Traduzo por um verbo, terceira pessoa do singular, presente do indicativo. Eu vou riscar aqui porque esse verbo é tão pequenininho e tem uma informação tão grande sobre ele, né? Terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Ainda falta aí, ativo. Ainda dava para colocar mais informações. Na sequência, temos outra palavra que é hortus. Vamos ver aqui, porque às vezes na hora de gravar a lição, de montar a lição, a gente pensa em fazer de uma forma. Na hora de gravar, a gente às vezes esquece qual é a sequência. Hortus, exatamente. Então, temos aqui possibilidade... hortus é um substantivo masculino. Qual é a possibilidade de classificação sintática? Vamos destacar aqui nominativo singular. E, na verdade, se formos observar, não há mais possibilidade. Plural é i, vocativo e, não há mais possibilidade. Não há nenhuma palavra nesta declinação que apareça aí com esta desinência final em us. Pronto. Então, já sabemos, isso aí é um nominativo. Vamos proceder à classificação aqui, no caso. Eu classifiquei primeiro púquer, isto. No caso, nós temos aqui, olha, nominativo. Vou pegar meu laser point. Nominativo singular. E, nesse caso, adjetivo masculino. Então, já classificamos a palavra. Vou traduzir por belo, predicativo do sujeito. Eu vou dizer já por que é predicativo do sujeito. Primeiro que é um adjetivo. Os adjetivos predicam substantivos. E este adjetivo está predicando este substantivo. Púquer hortus, ou seja, jardim belo. Então, este jardim está sendo predicado por este adjetivo. E o jardim, o hortus, é exatamente nominativo singular, ou seja, é o sujeito da oração, está aqui a classificação que nós tínhamos visto, traduz por sujeito. Deixa eu apagar aqui tudo, esses riscos aqui, porque eles não somem, eles deveriam desaparecer quando a gente dá o próximo enter aqui. Então, hortus, nominativo singular, substantivo masculino, traduzido aqui por sujeito da oração, é um artigo mais o substantivo masculino. Lembrando que esse quão é um advérbio. O advérbio ele tem função de modificar, ele exerce uma função sintática e morfológica. Em termos de morfologia, não flexiona em gênero nem em número. Então, eu poderia dizer que, olha, por exemplo, quão belo, quão bela, quão belos são os jardins. E o quão é invariável, ele não modifica nem em gênero nem em número. E também é sintático, né? No caso, se refere a um verbo, a um adjetivo, locução adjetiva, advérbio, locução adverbial, exercendo aí, portanto, a função de adjunto adverbial,
e, eventualmente, também ou de predicativo do sujeito. Dou como referência a gramática do Leonor Sardinha e Luísa Oliveira, podendo ser ter aí a função predicativa do sujeito, no caso, quando vamos passar à próxima frase. No caso, nós temos aqui, primeira palavra que aparece, ubique. Ubique também é um advérbio. E ele está traduzido aqui por toda parte. Nesse caso, eu não dei a classificação sintática, mas eu já digo aqui. É um adjunto adverbial, tá? Então, se quiserem escrever aí, porque eu lembro que nesse slide eu não escrevi. Por toda parte é um adjunto adverbial. É sempre bom que, embora não tenhamos estudado a classe de palavras, sempre que ela aparecer, a gente acaba por falar alguma coisa sobre ela. Como eu tinha dito, nós olhamos a frase, temos que procurar ali quais são os verbos. Então, eu tenho aqui, olha, o primeiro verbo, redolente, roça, rubra, redolente. Por que com essas desinências finais aqui? Redolente é um verbo. Vamos ver que verbo é este, né? É a segunda conjugação, aparece aqui. Então, eu tenho aqui redoleu, redoles, redolete, redolemos, redolete, redolente. Ou seja, terceira pessoa, nós só estudamos o presente do indicativo. Redolente, terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Como eu traduzo este verbo? Eu já tenho o significado, que eu sei que é cheirar, mas já traduzi aqui. Se estivéssemos em sala de aula era bom, né? Porque a gente ia colocar a conjugação em português também, e dizer qual é a tradução que temos que utilizar. Nós vamos traduzir terceira pessoa do plural, do presente do indicativo ativo, por terceira pessoa do plural, do presente do indicativo ativo. É a mesma coisa. Redolente, cheiram, é a mesma coisa. Bem, mas aí o que acontece? Pode ser que tenha mais verbos. E eu quero lembrar que os verbos, eles são núcleos de oração. Então, toda vez que aparecer um verbo na frase, vai ter uma oração nova. Ou seja, pode ser que tenha um novo sujeito ali. Pode ser não, vai ter um novo sujeito, ainda que ele não esteja no texto, mas o verbo evoca um novo sujeito. E nós temos mais verbos aí. Ridente é o caso do outro verbo. Qual é este verbo? Rideo, rides, segunda conjugação também. Ridete, ridemos, ridetes, ridente. Ou seja, também terceira pessoa do plural, presente do indicativo ativo. Vou traduzir então por riem. Ridente é exatamente riem, ou seja, terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Temos mais verbos, não é só este. Temos aí Lilia Alba, óculos, delectante. Os verbos são inconfundíveis, muitas vezes, são inconfundíveis. Professor, mas toda vez que tiver um verbo é uma oração nova? Bom, pode ser que não. Tem verbos que exercem funções sintáticas, né? Diferentes. Elas podem ser sujeitos, podem ser objetos. Se eu disser, por exemplo, viver amar é viver. Eu tenho 3 verbos aí. Amar é verbo, é verbo e viver é verbo. Mas amar claramente é o sujeito da oração. Então, quer dizer, ele se substantiva eventualmente. Delectante, voltando aqui, delectante é o delecto, primeira conjugação, portanto, delecto, delectas, delectat, delectamos, delectates, delectante. Você vai ter que ir lá ver a conjugação e tentar perceber qual é a conjugação. Pronto, delectante, terceira pessoa do plural, presente do indicativo, eu traduzi aqui por atraem os olhos. Então, nesse caso, terceira pessoa do plural, presente do indicativo, são todos ativos. Gente, se a gente tivesse espaço, a gente via todas as conjugações para traduzir certinho. Bom, agora vamos lá. O verbo cheiram, por exemplo. Cada verbo agora vai exigir um sujeito. Pode ser que o sujeito não esteja ali na oração, mas pode ser que esteja. Eu estou dizendo, pode ser que ele não apareça implicitamente na oração, de forma explícita, mas o verbo sempre vai evocar um sujeito novo. Então, temos aí Rosa. Qual a possibilidade
Aliás, que palavra é essa? Nós vamos ver aqui a declinação, é um substantivo feminino da primeira declinação. Temos estas possibilidades aqui, ou seja, pode ser um genitivo ou um dativo singular e pode ser no plural, pode ser aqui nominativo ou vocativo, também plural. Lembrando que o verbo redolente está no plural, ele exige um substantivo ou alguém que exerce função de substantivo para sujeito no plural. Como eu sei que a sequência que eu fiz aí não é a mesma que eu pensei, eu vou ter que trabalhar nesse mesmo ritmo. Roça, então, é um nominativo plural e substantivo feminino, traduzido, portanto, aqui por sujeito, substantivo feminino também, mas já vou falar sobre esse restante que aparece aqui, ó. Vou falar sobre esse restante. Porque a próxima palavra que nós temos aqui é rubrai. E neste caso, rubrai é um adjetivo. Se nós formos ao dicionário, vamos lá encontrar ruber, rubra, rubrum. Ou seja, masculino, feminino e neutro. Coloquei aqui o singular. Falta colocar o plural. O que acontece? Vamos lá destacar. Masculino não é, já sabemos, né? Rubrai pode ser feminino, tem estas duas opções aqui de genitivo e dativo, ou pode ser, no caso, aqui no plural, nominativo ou vocativo. Mas o adjetivo, necessariamente, ele adjetiva um substantivo, nesse caso, a rosa é vermelha, né? Ou seja, rosa está sendo adjetivada por vermelhas. Então, nós temos exatamente aqui um nominativo plural. Destaco aqui, nominativo plural, adjetivo feminino. Traduzido, vai ser o sujeito da oração. Não, por que vermelha, então, professor, não vai ser classificado como predicativo do sujeito? É simples. Para ser o predicativo do sujeito, tem que estar separado aqui no meio por um verbo de ligação. Aqui, ó, e não existe esse verbo de ligação. Teríamos que ter aí, as rosas são vermelhas. Está mais do que implícito, as rosas são vermelhas, mas nós não temos esse verbo. Então, tudo isso aqui fica classificado como sujeito da oração. Rosas vermelhas cheiram. Sujeito da oração, nós temos substantivo feminino mais adjetivo feminino, concordando, portanto, em gênero, em número e caso. Próximo, narquice. A conjugação, a declinação de narquice é... tem que apagar aquilo ali agora. A declinação de narquice, nós vamos ter algumas possibilidades. Já sabemos que é um substantivo masculino. Narquice pode ser aqui genitivo. E pode ser nominativo e vocativo plural. Então, neste caso, nós temos exatamente um nominativo plural, substantivo masculino. E aí, tendo já indicado, vamos ver o que é o flaus. Temos aqui, então, é um adjetivo. Flaui é um adjetivo, podendo aí ser masculino, feminino e neutro, mas neste caso, flaui, com esta desinência, só pode ser genitivo masculino, genitivo neutro, ou nominativo e vocativo, não é isso? Nominativo e vocativo masculino. Não há nenhuma outra opção para flaui. Exatamente, não há nenhuma outra opção. Mas, neste caso, este substantivo narquice está sendo adjetivado por flaui. Ou seja, narcisos amarelos. Esse é o significado, narcisos amarelos, narquice flaui. Então, eu tenho exatamente aqui um nominativo plural também, adjetivo masculino, substantivo masculino, mais adjetivo masculino, ambos estão no plural, nominativos plurais.
Narciso, então, é sujeito da oração, narcisos amarelos, sujeito da oração, narcisos riem. Substantivo masculino mais adjetivo masculino que está aqui na sequência. E aí vamos para o próximo. Temos aqui, deixa eu apagar aqui. O próximo que nós temos é lírios brancos ou lília alba. Ainda temos óculos. Temos aqui lilium, lília é um neutro. Agora observe bem. Lilium, lilium, lilium. A única opção que nós temos aqui, olha, é o neutro. Ou seja, nominativo, vocativo e acusativo. Nenhuma outra opção mais. Nesse caso, lília, nós sabemos que é um nominativo plural, no caso, solicitado pelo verbo delectante. Os lírios atraem. E aí, neste caso, nós temos o alba. Deixa eu apagar aqui, tem que colocar o plural também. Alba, nós temos aqui o plural, neutro, só pode ser neutro. O adjetivo tem que estar concordando com o seu substantivo, em gênero. Então, aqui é um nominativo plural, no caso adjetivo. Não sei se eu coloquei essa classificação. Vamos pegar aqui o óculos. Essa única opção para óculos é o acusativo plural. Então, nós temos aqui um acusativo plural substantivo masculino, traduzido por os olhos, objeto direto, artigo mais substantivo masculino. Professor, mas e se eu traduzisse os olhos atraem os lírios brancos? Olhos atraem os lírios brancos. Estaria errado? Estaria. Sabe por quê? Porque esta desinência os é de acusativo. Ah, professor, mas alba, lília alba também é de acusativo. Sim, é verdade. Olha aqui, está aqui o acusativo. Mas óculos está no acusativo. Nós não podemos tudo estar no acusativo. Alguma coisa tem que estar aí como nominativo para o delectante. Né? Então, por isso, os lírios, na verdade, os olhos... Assim, lírios brancos atraem os olhos. Eu ia falar outra coisa. Deixa eu passar para a sequência das últimas frases. Chegamos à última frase. No caso, puerilite saltante, cantante, pila ludunt, currunt, statuam dei hortorum coronis ornante. Vamos, então, identificar aqui as palavras. Temos aqui pueri. No caso, puer, pueri, estas possibilidades, nominativo plural, mais genitivo, como tínhamos falado. E temos aqui os adjetivos, laetus, singular e plural, sendo estas possibilidades, genitivo, mais nominativo plural e vocativo plural. São estas opções. Então, puer e light devem estar aqui combinado, ou seja, se são genitivos, os dois são genitivos, substantivo e adjetivo. Pueri, substantivo, light, adjetivo. E no caso, nós temos na sequência o verbo saltante, então saltou. Vamos ver qual é a conjugação, primeira pessoa, primeira conjugação, salto, saltas, saltates, saltamos, saltates, saltante, ou seja, terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Vou traduzir por terceira pessoa do plural, presente do indicativo. É a mesma coisa, né? Eles saltam. Eles quem? Os meninos alegres. Então, já sei que só pode ser nominativo. Então, se o substantivo é nominativo, o adjetivo também será nominativo. Então, nominativo plural, substantivo masculino, nominativo plural, adjetivo masculino. Traduzo por sujeito da oração, os meninos alegres. Então, eu tenho aqui um artigo, os, mais o substantivo masculino, meninos, mais o adjetivo masculino, alegres. O alegre pode ser dos dois gêneros, mas nesse caso aqui ele acaba por ser masculino, que está se relacionando com o substantivo masculino. Bom, na sequência temos outro verbo que é canto, cantas, cantate, cantamos, cantates, cantante. Então, cantante é um verbo da
Terceira pessoa do plural do presente do indicativo. Mas quem é o sujeito dessa oração? Os meninos. Os meninos alegres saltam, os meninos alegres cantam. Então, é terceira pessoa do plural presente do indicativo. Não é preciso classificar exatamente por isso. Temos outro verbo aqui, olha, ludunt. Ludunt, qual é esse verbo? Ludo, terceira conjugação, ludo, ludis, ludite, ludimos, ludites, ludunt. Está aqui até riscado. Então, terceira pessoa do plural, presente do indicativo, traduzo por jogam. Terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Os meninos alegres saltam, os meninos alegres cantam, os meninos alegres jogam. Ah, por que não repete toda vez o mesmo sujeito? Não é necessário, já está implícito ali. Os meninos alegres saltam, cantam, jogam. E posso colocar mais verbos aí, não tem nenhum problema. O sujeito vai ser repetido, ou seja, cada um exige o seu próprio sujeito, mas por acaso todos eles exigem um sujeito só. Temos aqui, então, deixa eu apagar ali, para ver a possibilidade de classificação de pilun. Observe bem que o que nós temos aqui, pila, terminado em A, só tem estas opções de ser plural. Até porque faz aí, bom, não é isso. Só pode ser plural. Então, pode ser nominativo, pode ser vocativo e pode ser acusativo. Mas pila é um objeto direto na oração. Porque eu não posso dizer dardos jogam. Dardos não joga ninguém. Né? Jogam dados, faz mais sentido. Os meninos jogam dados. Então, por isso eu tenho aqui um objeto direto. No português será um substantivo masculino. Gente, a classificação de pila, eu lembro, tem um erro que eu cometi aqui. Eu vou falar lá no final a classificação de pila, mas já ela vai aparecer no final. Mas pila é um acusativo plural e é um substantivo neutro. Mas observe, um substantivo neutro traduzido por substantivo masculino, como, professor? O português não tem o substantivo neutro, então temos que traduzir por um equivalente. O verbo que aparece na sequência aqui é o curro, terceira conjugação, porque exatamente é o verbo que aparece na sequência, currunt. Tá? Então, temos aqui curro, curris, currite, currimos, currites, currunt, ou seja, terceira pessoa do plural, presente do indicativo, eles correm, os meninos alegres correm, porque eles saltam, cantam, jogam o quê? Dados, correm, então por isso terceira pessoa do plural, presente do indicativo, mas eles fazem mais uma ação, então tem mais um verbo aí. Agora que eu coloquei, olha só, eita sequência, não sei o que eu pensei quando eu montei isso aqui, acusativo, plural, como eu tinha falado, substantivo neutro, traduzido aqui por substantivo masculino, objeto direto. Bom, aí tem outro verbo, como eu falei, que é o verbo orno, tá aqui, ornante. Orno, ornas, ornate, ornamos, ornates, ornante. Então, ornante é terceira pessoa do plural, presente do indicativo, traduzido por enfeitam. Então, terceira pessoa do plural, presente do indicativo. Os meninos alegres enfeitam. Eles enfeitam o quê? A estátua. Observe, estátua. Vamos ver que palavra é esta aqui. Aparece aqui, deixa eu apagar todos aqueles riscos que eu fiz ali, para nós vermos possibilidade de tradução. Estatuan, com aquele M, só pode ser aqui, olha, acusativo. Não há mais possibilidades. Tem até uma palavra que termina com M, né? Mas é estatuar, não pode ser genitivo. Então, já sei, é um acusativo. Estatuan, acusativo singular, inclusive. Nesse caso, pertence à primeira declinação. Destaquei aqui, substantivo feminino. Coloquei um SF para identificar. Traduzir por a estátua, ou seja, eles enfeitam o quê? A estátua. Objeto direto, em português, substantivo feminino. Um artigo mais o substantivo feminino. Artigo feminino e substantivo feminino. Mas temos outra palavra, dei. Qual é a declinação desta palavra dei? Nós temos aqui
a sequência. A possibilidade... Ai, gente, cadê a caneta? Aqui. A possibilidade pode ser... Esse vocativo aqui tem uma particularidade sobre ele, mas tudo bem, não vem ao caso agora. O genitivo dei pode ser genitivo e pode ser aqui no caso nominativo e vocativo plural. Bom, mas nesse caso não há contexto para nós termos um nominativo, um sujeito da oração. Porque aí não, já temos o sujeito identificado. Os meninos alegres enfeitam, né? E não os deuses enfeitam a estátua, não faz o menor sentido. Ou seja, é um genitivo. O caso é este aqui, genitivo. Por isso, genitivo singular é um substantivo masculino traduzido por adjunta de nominal restritivo e, neste caso, aí, preposição mais substantivo masculino em língua portuguesa. Mas não é só isso. Temos ainda o hortorum. Hortorum com esta desinência só pode ser... esse aí tá de lambuja, né? Mamão com açúcar, olha aqui. É genitivo plural. Então, genitivo plural, substantivo masculino, traduzido por dos jardins, tudo isso aqui. Então, é a estátua do Deus dos jardins. Adjunta nominal restritivo, substantivo masculino, mais aqui a preposição, né? A coronis. Não é corona, gente, fique tranquilo. Vamos ver a declinação de corone. Vou apagar ali mais uma vez. Coronarum. Qual a possibilidade desta desinência coronis? É apenas dativo e ablativo. Mas nesse caso, eles enfeitam a estátua dos deuses dos jardins com coroas. Então, obviamente, ablativo plural, aqui, ablativo plural, é adjunto adverbial de instrumento, é com o que eles enfeitam, né? Enfeitam com as coroas. Preposição mais substantivo feminino. Lá no latim, também substantivo feminino. Com isso, nós terminamos a tradução. Vamos ver como isso fica em português. O texto completo. Bom, temos aqui o texto latino, pueri in horto rufi. E vamos ver, então, os meninos no jardim de Rufo. Pueri cum magistro hortum rufi visitante. Os meninos visitam o jardim de Rufo com o professor. Quão belo é o jardim! Por toda parte, rosas vermelhas cheiram, narcisos amarelos riem, lírios brancos atraem os olhos. Os meninos alegres saltam, cantam, jogam dados, correm, enfeitam a estátua do Deus dos jardins com coroas. Esse Deus dos jardins, o nome dele, Príapo. Há uma série de poemas voltados para Príapo. Nós vemos isso em literatura latina, alguns desses poemas, alguns desses temas, tá ok? Com isso terminamos a lição.